Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4, 16, 17. Oi pessoal, aqui é a Rafa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um dia, de devocional da Dor é um Milagre, da pastora Fabiola Mello. E antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para deixar um comentário, se inscrever no nosso canal, compartilhar com mais algum amigo que esteja precisando começar a fazer um devocional e também a curtir esse vídeo. Isso nos ajuda bastante a alcançar mais pessoas. E esse é um canal da nossa família para abençoar a sua família. Então vamos lá. O tema do nosso devocional hoje é: está doendo, mas Deus está agindo. Geralmente, quando passamos por traumas ou enfrentamos temporadas de adversidade, pode ser difícil enxergarmos o agir de Deus no meio do que estamos vivendo. Mas eu quero te dizer que, um dia, muitas das perguntas que você faz hoje serão respondidas. As coisas irão se encaixar e você saberá mais uma vez que Deus foi fiel, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele foi fiel em todas as histórias bíblicas. Ele foi fiel quando os homens não foram. Deus não falha. Ele não se confunde, ele não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas certas, pode acreditar. Uma, uma observação aqui. Sempre quando a minha avó escuta isso, ele escreve certo por... Perdão. Quando as pessoas falam que ele escreve certo por linhas tortas, minha avó sempre falava, não, isso não existe. Deus, ele escreve certo por linhas certas. E eu sempre fiquei com isso na minha cabeça. Apenas um comentário. Outra verdade poderosa a qual você pode se agarrar é que tudo que você está passando tem um propósito muito maior do que você imagina. Talvez em meio à dor e à dúvida você se pergunte: por que estou passando por isso? Qual a finalidade de tanta luta? Mas um dia você está sentado ao lado de alguém que estará passando por tudo aquilo que você está enfrentando hoje, e você saberá exatamente o que dizer para ajudá-lo. Todo soldado de guerra tem um antídoto de uma batalha vencida. A cada luta vencida, Deus te dá a legalidade para ser instrumento para outras pessoas, em situações difíceis. Eu posso dizer isso, pois eu mesmo tenho sentido Deus elevar a sua autoridade sobre a minha vida em meio às guerras que enfrento. A palavra de Deus é mesmo fiel. E ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Às vezes lemos essa palavra e não entendemos que todas as coisas, inclui tudo que já passamos, inclusive o nosso sofrimento, nossos traumas, nossas feridas, até mesmo aquilo que o inimigo sussurrou ao seu ouvido dizendo ser um castigo de Deus para você. Na verdade, coopera para o seu bem e para o bem das pessoas que passarão pelo seu caminho. Isso porque tudo o que enfrentamos é convertido em testemunho. Até as maiores dores que você tem vivido cooperam para te levar ao destino que o Senhor tem preparado para você. Um dos meus livros, chamado A Culpa Não É Sua, surgiu a partir de um abuso que eu sofri na minha infância, um momento de dor que poderia ter sido motivo da vergonha ou um trauma que paralisaria a minha vida. Porém, Jesus derramou a sua cura sobre mim, e eu entendi que feridas cicatrizadas são muito poderosas, pois Ele as usa para curar outras pessoas. E aqui eu lembro do livro Divinamente. Ele fala sobre isso, ele fala que pessoas curadas curam e pessoas machucadas machucam. Então, nós temos que saber, sabe, diferenciar muito bem isso. Porque às vezes você está tão machucado que você às vezes pode acabar machucando alguém. Mas pode ter certeza também que a sua cura, ela vai ajudar a curar outras pessoas. Eu quero te dizer que a sua ferida, seja um trauma antigo, seja um sofrimento recente, ela também é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Pois quando Ele derrama bálsamo sobre ela, Ele pode curar através dela. Tudo o que você já passou e vem passando não é em vão. Deus será glorificado em sua vida, e Ele ganhará mais sentido ao passo que você entende, que faz parte de um propósito muito maior para abençoar outras pessoas, restaurar casamentos, renovar a fé, trazer cura física e emocional, e operar milagres sobrenaturais através do poder de Jesus. Agradeça ao Senhor hoje pelos processos difíceis pelos quais você tem passado. Louve porque Ele sabe o que está fazendo e está agindo no meio de toda a dor. Peça a Ele que te fortaleça para você não desanimar e não murmurar, confiando que o melhor ainda está por vir na sua vida. Amém. Eu creio nisso. Alinhando o coração. Como você lida com dificuldades e dores em sua vida? Você consegue ver algum propósito ou significado delas?
Eu acredito que a gente já falou isso aqui em alguns devocionais passados, mas eu acredito que quando você tem uma renovação de mente de fato, você tem um amadurecimento ali, você entende que isso é só um processo que você está passando para alcançar uma resposta ou para o Senhor, né, enfim, eu acho que no fundo é uma resposta, né, para o Senhor te mostrar ali por que você está passando por isso, para conseguir o quê, né? Então eu acredito que hoje em dia eu consigo lidar muito melhor com as minhas dores e dificuldades. Não vou falar para vocês que às vezes não dá uma ansiedade ali, às vezes uma crise de ansiedade. Já tive alguns episódios, faz um tempo que eu não tenho. Um tempo que eu digo aí faz uns 2 meses. É uma crise de ansiedade forte, né? Onde você às vezes perde até o ar para respirar. Mas acho que depois dessa última crise de ansiedade que eu tive, eu melhorei bastante. Eu entendi que tudo está no controle do Senhor. Se Ele disser sim, é sim. Se Ele disser não, é não. E eu tenho que buscar entender isso, que em tudo Ele tem um propósito maior e melhor. Então, hoje em dia, eu tento lidar com as minhas dores da melhor maneira possível. Eu tento literalmente ligar um filtro aqui e falar: Senhor, o que o Senhor quer trabalhar comigo com essa situação? O que eu posso aprender com essa situação? Por que aconteceu isso, Pai? Para que aconteceu isso? Então, acho que eu estou tentando ver por essa ótica. E eu acredito sim que em todas as situações nós conseguimos ver um propósito. E aí é o individual de cada um. Acho que em tudo que acontece na sua vida, depois você vai entender o para que você fala: ah, era para isso. Era para isso que eu precisava passar por isso. Era para isso, para mim ter mais domínio próprio. Era para mim ter mais amor pelas pessoas. Era para mim ter mais empatia. Era para mim amadurecer espiritualmente. Era para mim amadurecer psicologicamente, enfim, emocionalmente. E aí você começa a entender. 2. Qual a importância de compartilhar suas experiências de dor e superação com outras pessoas que estão passando por situações semelhantes? Eu acredito que muitas das vezes nós queremos passar uma vida perfeita, né? Que às vezes é isso que a gente vê nas redes sociais, uma vida perfeita, onde a pessoa só tá rindo, só tá mostrando, na verdade, momentos felizes, mas a gente não sabe o por trás. E às vezes você mostrar uma fragilidade sua ali, eu tenho um exemplo disso. Para quem sabe, eu fui mãe recentemente e eu passei por muita dificuldade no meu período de amamentação ali. Foi algo que me traumatizou. Uns vão me chamar de fraca, outros vão me entender e tá tudo bem. Eu passei, foi uma escolha minha, a decisão que eu tomei e eu tô em paz com isso. E quando eu postei um vídeo no meu Instagram falando sobre amamentação, mas não só no Instagram, mas eu postei no TikTok também. Algumas pessoas comentaram lá e falaram: eu também passei por isso, eu fiz isso. E aí você vê, e outras pessoas também começaram a me mandar mensagem perguntando sobre isso. Mas onde que eu quero chegar? Quando a gente mostra a nossa dor, quando a gente mostra que nós estamos sofrendo com isso, às vezes a pessoa está passando por aquele sofrimento também e ela quer uma palavra sua. Fala: como que você está sabendo lidar com isso? O Arthur chorou. Como você está sabendo lidar com isso? Como você está sabendo lidar com isso? Como que você está passando por isso? Você tem uma palavra para me ajudar? Você, de alguma forma, pode me orientar? Então, eu acho que você mostrar a sua dor, a sua fragilidade, não é sinal que você é fraco, entende? Às vezes você chorar não é sinal que você é fraco, é sinal que você sente o que você está passando, você está se permitindo sentir. E quando você supera isso, quando você consegue vencer, vamos colocar aí uma doença, você consegue vencer, você traz uma mensagem de esperança para as pessoas que estão passando por isso, né? Você traz uma mensagem de conforto, falando: é difícil, mas ó, eu consegui, você também vai conseguir. Então, eu acredito que se você tem experiências para compartilhar em qualquer área da sua vida, tente compartilhar de alguma forma. E muitas das vezes a gente não vai ter superado ainda. Nós vamos estar passando por isso, sofrendo com isso, e o Senhor vai nos curar através da nossa palavra amiga. Como isso pode ser uma fonte de encorajamento e ajuda mútua? Eu acredito que eu já respondi, né? Porque a pessoa pode te dar conselhos, você para aquela pessoa, e aí, quando vê, as duas estão curadas, em nome de Jesus. Versículo para oração. Salmos 34, 17 e 18. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E aqui,
quando ela cita Romanos 8:28, apenas para a gente fechar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que tem uma parte que fala sim, não é todas as coisas. Então, todas as coisas vão cooperar para o teu bem, em nome de Jesus. Amém? Então, espero que esse devocional tenha falado com você e que a gente possa mostrar as nossas experiências de dor e superação para as outras pessoas, porque através das nossas feridas, das nossas cicatrizes, a gente vai sair poder para curar. Em nome de Jesus, é isso que nós declaramos aqui neste devocional, amém? E eu te vejo amanhã. Tchau, Deus abençoe.